Apresentação do vídeo relatório 2 de instrumentação biométrica. O objetivo esperado nesse experimento é justamente realizar a comparação quantitativa de desempenho entre um amplificador de instrumentação montado com componentes disponíveis e de um amplificador de instrumentação comercial. Para isso, nós iremos então analisar a saída de ambos. Já então, quando nós falamos do desempenho esperado no desenvolvimento dos alunos nessa prática, espera-se, então, que ao final dessa prática os alunos estejam aptos a prototipar um amplificador de instrumentação utilizando amplificadores operacionais comuns. Também diferenciar o desempenho dos amplificadores operacionais para os amplificadores de instrumentação e, em especial, a diferença entre os circuitos integrados e os montados manualmente, além de quantificar a diferença de desempenho para análise das diferenças utilizando os equipamentos disponíveis no laboratório. Vamos falar dos componentes que foram utilizados. O primeiro deles é a fonte de tensão, que serve para alimentar o nosso circuito. Depois, nós temos o nosso gerador de função, que serve para aplicar os sinais na entrada do nosso circuito. Temos também o nosso osciloscópio, que é para captar o sinal de entrada e saída do circuito. Uma protoboard para realizar as conexões, que ela funciona como uma placa. Temos também os jumpers para fazer as conexões dos componentes e os nossos resistores. Para entender a escolha dos resistores, a gente precisa saber de uma coisa. Que se as duas entradas V1 e V2 são perfeitamente simétricas, dá para ter uma saída Vout. Entretanto, se V1 for diferente de V2, então haverá uma tensão diferencial, que é V1 menos V2 na saída, que vai produzir um ganho diferencial AD, que a gente chama. Onde o nosso AD é o ganho de modo diferencial. Entretanto, os amplificadores eles não são perfeitamente simétricos, que acaba significando que eles produzem uma tensão de saída nas duas entradas. Então, por isso é muito importante que quando a gente for montar o nosso AD, eles tenham as resistências muito parecidas, iguais, entre aspas, perfeitas, para que a gente não tenha um ganho diferencial muito grande, que é, entre aspas, um erro. Porque mesmo que, por exemplo, seja casas decimais, mas quando a gente vai somando um errinho com outro errinho, acaba virando um erro muito grande. Então acaba atrapalhando o nosso circuito no final das contas. Então, para a escolha dos nossos resistores foram feitos 4 resistores de 9.90K, 2 resistores de 21.75K e 4 resistores de 9.75K. E para nosso RG, uma resistência de 500 ohms. Sobre a montagem do nosso circuito na simulação do Proteus, certo? Primeiramente, o que a gente vai colocar nessa simulação? A gente vai colocar 3 CIs do tipo TL082, que são aqueles CIs que possuem 2 amplificadores operacionais embutidos nele, certo? Então, a primeira parte do circuito é composto por um circuito somador. O circuito somador ele tem a função de fazer a superposição entre 2 sinais distintos, certo? No primeiro amplificador operacional do TL082, a gente vai fazer uma onda, certo? Com uma frequência de 60 Hz, que seria uma onda de ruído, e a outra parte seria conectada ao terra, no primeiro amplificador operacional. Então seria feita uma superposição e seria conectado no pino 3 desse TL082. No pino 2 seria feita uma realimentação, certo? No pino 1 seria a saída desse primeiro amplificador e nos pinos 4 e 8 seria as desalimentações positiva e negativa. Já no segundo amplificador operacional, seria colocado a primeira onda, que teria uma frequência de 2 Hz, mas fazendo uma superposição com a onda ruído de 60 Hz. Então, essa superposição dessas duas ondas iriam ser postas no pino 5, certo? No pino 6 seria feita uma realimentação com a saída. No pino 7 seria a saída propriamente dita, e nos pinos 8 e 4 seria
as alimentações positiva e negativa. Parte do circuito, nós temos a montagem do que seria por dentro de um amplificador de instrumentação, mais especificamente do AD620. Então, como a gente fez a montagem desse circuito? A gente usou dois CIs do tipo TL082, certo? O primeiro CI seria feito para receber, né, as saídas daquele circuito somador que a gente tinha feito anteriormente. Então, os pinos 5 e 6 estariam sendo conectados respectivamente a saída do que seria o pino 1 daquele primeiro amplificador do TL082 do circuito somador, e o pino 6 seria a realimentação que seria feita do pino 7 do outro TL082 para a entrada negativa, né? Não inversora no caso. Já os pinos 2 e 3 seriam respectivamente a realimentação do pino 1 para o pino 2, certo? Desse amplificador que estaria no amplificador de instrumentação, e o pino 3 receberia a saída do outro amplificador do circuito somador. Então ele receberia esses dois sinais por meio das portas 5 e 3, certo? Nós temos os resistores que estão nas realimentações de 24,7K, e o outro resistor característico do amplificador de instrumentação para fornecer um gânio, ele tem um valor de 49,4K, certo? As saídas desse TL082 do amplificador de instrumentação seriam feitas para fazer a alimentação de mais um CI TL082, certo? Só que o novo CI seria usado como um amplificador de diferenciação, ou seja, esses dois sinais eles seriam alimentados nos pinos 2 e 3, certo? De tal forma que a conexão dos circuitos fazendo as realimentações necessárias produzissem uma saída VO que seria igual a um gânio A vezes o sinal V2 menos V1, que seria o que? Os sinais que estariam saindo dos pinos 7 e 1 do amplificador de instrumentação, né? Do primeiro TL082 que estaria no amplificador de instrumentação. E na saída a gente coloca uma ponta de prova para verificar o sinal. Agora a gente tem aqui a simulação, né, do circuito. A gente percebe que há a formação de uma onda senoidal, porém ela está incluído o ruído, que é aquele ruído de 60 Hz. Então a gente percebe que pela amplitude, se a gente for fazer as contas para calcular o gânio desse resistor, a gente percebe que o gânio ele é aproximadamente 2 vezes os sinais de entrada V2 menos V1, que bate lá próximo de 270 mV. Agora nós iremos apresentar a montagem do nosso experimento 1, que utiliza os somadores e o AD620. O amplificador operacional utilizado para os nossos circuitos somadores foi o TL082, que ele apresenta dois circuitos somadores não inversores de duas entradas. Os valores de entradas configurados no nosso gerador de função foram de 2 Hz para 2.5 mV pico a pico, que equivale ao nosso sinal, e 60 Hz para 250 mV pico a pico, que equivale ao nosso ruído. Aqui, o nosso primeiro somador vai receber o nosso sinal de 2 Hz mais o nosso ruído de 60 Hz. E a sua saída se conectará com a entrada não inversora do AD620. Já o segundo somador, ele irá receber 60 Hz, que equivale ao nosso ruído, mais o terra.
e a sua saída irá se conectar à nossa entrada não inversora do AD620. Assim, então, nós teremos a subtração dos nossos 60 Hz, que equivale ao nosso ruído, e iremos também ter a amplificação do nosso sinal, de 2 Hz. Na nossa montagem, nós primeiramente alimentamos positivamente o nosso circuito. O mais VCC ele foi representado pelo fio vermelho alaranjado, onde no TL082 foi conectado à porta 8 e no AD620 à porta 7. Já a alimentação negativa, que é o menos VCC, ele foi representado pelo fio preto, que no TL082 foi conectado à porta 4 e no AD620 também foi conectado à porta 4. Após isso, conectamos a nossa referência, o GND, ele foi representado no nosso circuito pelo fio azul. Primeiramente, conectamos a referência aos nossos geradores de sinal, onde nós teremos o sinal, que corresponde ao nosso canal 1, de 2 Hz, e o nosso ruído, que corresponde ao nosso canal 2, de 60 Hz. Observando então as conexões, primeiramente do TL082, nós vamos conseguir ver a sua alimentação mais VCC e a sua alimentação negativa. Além disso, teremos as realimentações entre a porta 1 e 2 e outra realimentação entre a porta 6 e 7, que nos fornecerão um ganho de meio. A saída do nosso canal 1, que vai fornecer o nosso sinal de 2 Hz, ela vai se conectar primeiramente com um resistor de 10K. Esse resistor, em sua outra extremidade, ele irá se conectar à porta 5, que equivale à entrada não inversora de um dos nossos somadores. Esse somador, ele vai receber tanto os nossos 2 Hz de sinal quanto o nosso ruído de 60 Hz. Para isso, na nossa porta 5, nós também teremos um outro resistor de 10K, que ele vai se conectar com a saída do nosso canal 2, que irá fornecer o nosso ruído. E falando sobre a saída do nosso canal 2, que fornecerá o sinal e ruído de 60 Hz, ela se conectará primeiramente com um resistor de 10K, que vai se conectar a outra entrada não inversora, já agora do nosso segundo somador, que estará recebendo o sinal de 60 Hz para 250 mV pico a pico. E nessa, agora observando a saída dos nossos somadores. A saída do primeiro somador, que recebe 2 Hz de sinal e 60 Hz de ruído, ela está na nossa porta 7 do TL082. Ela estará então conectada à nossa entrada não inversora do AD620, que equivale à porta 3. Já a saída do nosso segundo somador, que recebe apenas o ruído de 60 Hz, ela está na nossa porta 1 do TL082 e se conectará à entrada inversora do AD620, que equivale à porta 2. Agora, analisando a montagem do AD620, nós vamos observar a presença do nosso resistor de ganho. O cálculo do resistor de ganho ele é feito pela seguinte relação. Esses são os dados demonstrados teoricamente. Na prática, nós utilizamos um resistor de ganho de 471,1 ohms e encontramos um ganho aproximado de 103,8. Após isso, observamos as alimentações e a referência do AD620, sendo a alimentação nas portas 7 e 4 e a referência na porta 5. Além disso, observamos as nossas duas pontas de prova. A ponta de prova que está identificada pelo jumper verde equivale à saída do nosso AD620, conectada na porta 6. E a ponta de prova amarela, representada pelo nosso jumper amarelo, ela equivale à saída dos nossos somadores, conectada na entrada inversora do nosso AD620, que corresponde à porta 2. Bom, agora nós vamos mostrar o resultado que nós encontramos. Primeiramente, nós temos o sinal que ele foi captado na nossa entrada inversora do nosso AD. Esse é o sinal que nós temos dos 2 Hz e dos 60 Hz antes do ganho aplicado em 2 Hz. E esse sinal de baixo que nós temos é o sinal em verde, é o sinal da nossa ponta de prova que está na saída do nosso AD na porta 6. Nele nós conseguimos observar que o ganho do AD ele atuou na amplificação dos 2 Hz, que é o sinal que nós desejávamos, e também
a rejeição no AD atuou na rejeição dos 60 Hz de ruído, que também era o que nós desejávamos. Além disso, nós fizemos um cálculo aproximado de qual seria o valor pico a pico de cada sinal. Sabemos que esse sinal, tanto o sinal abaixo quanto o sinal acima, são ondas interpostas. E no sinal abaixo nós podemos observar que o sinal de 60 Hz ele está sendo atenuado e que ele apresenta aproximadamente 170 mV pico a pico. E o sinal de 2 Hz ele é amplificado, onde nós vemos realmente agora então a mudança no formato do sinal. E ele apresenta entre 190 a 280 mV. Mostraremos a montagem do circuito 2. Como no circuito anterior já foi abordado o somador do ruído com seno de 2 Hz, para esse eu vou explicar a partir da montagem do AD genérico. Da porta 1 a gente vai ter uma conexão para a porta 5 do nosso AD genérico e da porta 7 nós vamos ter uma conexão na porta 3 do nosso AD genérico. Como trata-se de um TL82, a alimentação vai no pino 8, a alimentação positiva, como a gente pode ver. Já o TL81 vai no pino 7. A alimentação negativa de ambos vai no pino 4, como a gente pode ver aí na montagem do circuito. Entre os pinos 2 e 6, nós temos 2 resistores em paralelo de 1K que formam o nosso RG de 500 ohms, que foi calculado. Nós temos um resistor de 10K que está saindo da porta 7 para a porta 2. Um resistor de 21K que está na realimentação da porta 6 para a porta 7. Outro resistor de 21 que realimenta da porta 1 para a porta 2. Um resistor de 10K que vai na porta 3 também do TL81. Ainda na porta 3 do TL81 vamos ter um resistor também de 10K que está indo para o terra. E da porta 2 para a porta 1, para a porta 6, da saída do TL81, nós vamos ter também um resistor de 10K. Para o somador, nós temos essa realimentação unitária que nos dá um ganho de meio. Então, o que isso quer nos dizer? Que a tensão que antes estaria entrando, por exemplo, no 60 Hz, que é de 250 mV, ela vai ser cortada pela metade. Então, o que vai estar saindo aqui para entrar no nosso AD vai ser apenas uma tensão de 125 mV. De maneira análoga, também a tensão que vai estar entrando de 2.5 mV no nosso seno de 2 Hz, aqui para a entrada do nosso AD vai estar saindo uma tensão de 1.25 mV. Então, por conta desse ganho aqui de meio, as tensões elas vão ser cortadas pela metade quando forem entrar no nosso AD. Sendo exatamente isso que a gente pode observar aqui na nossa simulação, sendo que o amarelo é a entrada e o verde é a saída do nosso amplificador de instrumentação. Começando pela problemática principal do nosso roteiro, que foi a escolha de resistores idênticos. Ficou um pouco complicado achar resistores que tivessem 2 casas decimais iguais. Foram precisos achar ali próximo ou mais ou menos uma casa decimal, que não deu um grau de perfeição tão boa no nosso sinal do AD genérico. Outra pequena dificuldade que a gente teve foi contra as conexões, por serem muitos resistores, acabou que não funcionando de primeira, porque a gente conectou uma perna errada em alguma porta que não era, ou não fez a conexão que deveria. Então isso algumas das vezes acabou gerando que o nosso sinal não funcionasse de primeira. Contudo, todos esses ajustes foram feitos para que o circuito funcionasse. Por último, como erro, nós primeiro calculamos, não lemos o roteiro de maneira correta e calculamos um ganho de 16 para o nosso AD. Não foi
correto, depois nós ajustamos para um ganho de 100 e fez tudo funcionar corretamente. Agora nós trouxemos para vocês duas aplicações. Primeiro do AD620. Ele é um amplificador de instrumentação de baixo ruído e alta precisão, projetado especificamente para aplicações de medição de pequenos sinais, como por exemplo em dispositivos médicos, como o eletrocardiograma, o ECG. O ECG é um registro da atividade elétrica do coração. Os sinais de ECG são muito pequenos, de ordem de milivolts, e eles podem facilmente ser afetados por interferências eletromagnéticas. Então, o AD620 ele é utilizado para amplificar esses sinais de ECG com alta precisão e rejeição de ruído, garantindo então que os médicos possam avaliar adequadamente o funcionamento do coração do paciente. Além disso, nós temos também a aplicação do TL082 em filtros ativos. Sabemos que o TL082 é um amplificador operacional de propósito geral, com características de alta impedância de entrada e baixo ruído, tornando-o adequado para diversas aplicações. Entre elas, podemos utilizar em filtros ativos. Os filtros ativos eles são circuitos que utilizam amplificadores operacionais para implementar funções de filtragem, como filtros passa-baixa, passa-alta, passa-banda e rejeita-banda. O TL082 pode ser utilizado como componente de amplificador nesse circuito para alcançar, então, as características de filtragem desejada. O TL ele é utilizado em filtros ativos para então amplificar e filtrar sinais em uma única etapa. Isso é útil em aplicações de áudio e processamento de sinais, onde você deseja então ajustar a amplitude do sinal, ao mesmo tempo que remove ou realça determinadas frequências.